Casei por obrigação com uma mulher que chegou grávida de outro homem, só para salvar sua honra e manter minha casa de pé. Prometi que nunca seria pai daquela criança, apenas o homem do teto e do nome. Mas na noite em que segurei aquele bebê sem vida nas mãos e lutei para fazê-lo respirar, algo em mim voltou a viver. O casamento que começou como castigo acabou se tornando a única família que salvou meu coração. O casamento que era para ser um castigo virou a história de amor mais bela da fazenda. Capítulo 1. O silêncio da fazenda. Na roça, o silêncio também grita. Eu aprendi isso nos últimos 3 anos, desde que Maria se foi. A fazenda continuou do mesmo jeito. O gado mugindo de madrugada, o vento arrastando poeira pelo terreiro, as cigarras cantando sem parar quando o sol esquenta. Mas a casa ficou diferente, ficou pesada, ficou vazia de um jeito que dói nos ossos. Meu nome é Carlos Mendonça. Tenho 52 anos e toco essa propriedade aqui no interior de Goiás, desde que meu pai morreu, há mais de 20 anos. 400 alqueires de pasto, gado de corte, algumas roças de milho e soja. Vida dura, mas honesta. Vida que Maria sempre respeitou, mesmo quando o dinheiro apertava, mesmo quando a seca matava bezerro e a gente comia arroz com ovo 3 vezes por semana. Ela era pequenininha, franzina, mas tinha um coração do tamanho dessa terra toda. Cuidava da casa, do quintal, das galinhas. Fazia um doce de leite que derretia na boca. Ria alto quando eu contava alguma besteira que acontecia com os peões. Dormia grudada em mim, mesmo no calor de rachar. Morreu de câncer, rápido demais. 6 meses entre o diagnóstico e o velório. Agora acordo sozinho. A cama é grande demais. O lençol fica gelado do lado dela. Faço café que fica amargo porque não sei a medida certa. Requentei a mesma panela de feijão por 3 dias seguidos semana passada. Tomo banho de cuia no banheiro que ela pintou de azul clarinho. Vejo as roupas dela ainda penduradas no armário. Não tive coragem de tirar. As fotografias estão espalhadas pela casa. Maria no dia do casamento, com aquele vestido branco simples que ela mesma costurou. Maria segurando um bezerro recém-nascido, rindo. Maria na varanda, com o pôr do sol atrás, os cabelos soltos ao vento. Passo por essas fotos todo dia e todo dia o peito aperta. À noite, a madeira da casa estala. Parece que tem alguém andando pelos cômodos, mas não tem ninguém, só eu e o silêncio. Às vezes ligo o rádio só para fazer barulho, mas as músicas só me lembram dela. Desligo de novo. Os peões que trabalham aqui, o Zé Antônio, o Dirceu e o menino Toninho, me tratam com respeito, mas vejo nos olhos deles aquela pena de quem olha para um homem e vê que ele está desistindo por dentro. Não falo muito com eles, dou as ordens do dia, verifico o serviço, pago no fim do mês. É o suficiente. Final de tarde é o pior horário. Quando o sol começa a descer e tinge tudo de laranja, era a hora que Maria sentava comigo na varanda. A gente ficava ali sem falar nada, só olhando o gado pastar lá longe, ouvindo os passarinhos voltando para o ninho. Ela encostava a cabeça no meu ombro, eu segurava a mão dela, agora sento sozinho. Tomo uma pinga, 2, 3, até a cabeça ficar leve o suficiente para não pensar tanto. Foi num desses fins de tarde, com a garrafa pela metade, que o Zé Antônio apareceu na varanda. Tirou o chapéu, pigarreou, ficou enrolando para falar. Que foi, Zé? Patrão, o senhor sabe do Joaquim da Silva, lá da fazenda vizinha? Conhecia. Homem sério, trabalhador, viúvo igual a mim. Tinha uma filha única. Sei. E daí? Ele morreu, patrão. Semana passada. Infarto. Senti um aperto. Mais uma morte. Mais uma família desfeita. E a filha dele? Zé Antônio mexeu no chapéu, desconfortável. É sobre isso que eu vim falar. A Júlia, ela tá numa situação difícil, patrão. Que tipo de situação? Ela engravidou. O homem que fez isso com ela desapareceu. Deixou ela sozinha, grávida, sem o pai para proteger. O povo da cidade tá falando mal dela.
chamando de sem vergonha, dizendo que ela desonrou a memória do pai. Tá feia a coisa. Fiquei em silêncio. Conhecia a Júlia de vista. Moça nova. Devia ter uns 20 e poucos anos, sempre muito quieta quando eu via ela na cidade com o pai. E o que isso tem a ver comigo? Zé Antônio respirou fundo. O Joaquim, antes de morrer, fez um pedido para o padre da paróquia. Pediu que encontrasse um homem de bem para casar com a Júlia, para dar um nome para o bebê que vem por aí. Um homem que cuidasse dela e não deixasse ela passar vergonha. O padre pensou no senhor patrão. Quase cuspia pinga. Em mim? Tá louco, Zé? O senhor é homem respeitado, patrão. Tem terra, tem nome limpo, é viúvo. Não precisa casar por amor, só precisa dar proteção para a moça. É um ato de caridade cristã, o padre disse. Caridade cristã. A palavra me irritou. Eu não quero outra mulher na minha casa, Zé. A Maria mal se foi e já querem que eu... Ninguém tá falando de substituir Dona Maria, patrão. Zé me cortou, com aquele jeito respeitoso, mas firme que ele tinha. Tô falando de ajudar uma moça que tá sozinha no mundo, com um bebê na barriga e a cidade inteira cuspindo nela. O senhor não precisa amar ela. Só precisa dar o nome do senhor para a criança não nascer bastarda. Fiquei olhando para o horizonte. O sol já tinha sumido e o céu estava ficando roxo. Não sei, Zé. O padre vai vir aqui amanhã conversar com o senhor. Só escuta o que ele tem a dizer. Depois, o senhor decide. Ele saiu. Fiquei sozinho de novo, com a pinga na mão e o vento frio batendo na cara. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado, olhando para o teto, ouvindo a madeira estalar, pensando naquela proposta absurda. Casar com uma moça grávida de outro homem, trazer uma estranha para dentro da casa que era minha e de Maria, criar um filho que não era meu sangue, parecia errado, parecia uma traição à memória dela. Mas tinha uma parte de mim, pequena, quase inaudível, que sussurrava outra coisa. Sussurrava que essa casa estava morrendo de vazio, que eu estava morrendo de vazio, que talvez, só talvez, ter alguém para cuidar de novo pudesse acender alguma coisa dentro de mim que tinha apagado quando Maria partiu. Levantei de madrugada, fiz café, sentei na varanda esperando o sol nascer. Os primeiros raios de luz bateram nas árvores, no pasto, na terra vermelha. Tudo continuava igual, mas algo dentro de mim tinha mudado durante a noite. Quando o padre chegou, de manhã cedinho, montado numa mula velha, com a batina empoeirada e o rosto cansado, eu já sabia o que ia dizer. Ia aceitar aquele casamento, não por amor, não por desejo, mas porque um homem de bem não deixa uma moça e um bebê inocente à própria sorte, mesmo que aquilo parecesse um castigo, mesmo que meu coração ainda sangrasse por Maria. Ia fazer o que era certo. O padre Anselmo tomou o café que eu servi. Café ruim, queimado, amargo, e não reclamou. Ele tinha uns 60 anos, o rosto marcado pelo sol do sertão, as mãos calejadas de tanto abençoar gente pobre. Era homem simples, que andava léguas a cavalo para levar comunhão para os doentes e batizar criança em fazenda isolada. Carlos, eu sei que isso que eu vim pedir não é fácil. Ele começou, olhando direto nos meus olhos. Sei que a dor da perda de Maria ainda está fresca, mas a situação da Júlia é grave. O pai dela me fez jurar, antes de morrer, que eu não ia deixar a menina desamparada. Padre, eu aceitei. Mas preciso que o senhor entenda uma coisa. Minha voz saiu mais dura que eu pretendia. Isso não é casamento de verdade. Eu vou dar meu nome para a criança, vou botar teto sobre a cabeça dela, comida na mesa. Mas não espere que eu seja marido de verdade. Meu coração morreu com a Maria. O padre suspirou. Ninguém está pedindo que você ame ela, Carlos. Só que você seja homem de palavra e a trate com respeito. O resto fica com Deus. Quando é que eu conheço ela? Hoje mesmo, se o senhor puder. Ela está na casa paroquial, sem ter para onde ir. A fazenda do pai foi vendida para pagar dívida. Ela não tem nada além da roupa do corpo e a barriga de 6 meses. 6 meses. O bebê ia nascer daqui a 3. Traga ela aqui, então. O padre saiu e voltou 2 horas depois.
Dessa vez, não vinha sozinho na mula. Tinha uma moça sentada na garupa, com um vestido azul desbotado, uma trouxa pequena de pano no colo, a cabeça baixa. Quando ela desceu da mula, vi que era mais nova do que eu lembrava. Tinha no máximo 25 anos. Era bonita, sim. Cabelo castanho comprido, olhos escuros, traços delicados. Mas o que mais chamava a atenção era o jeito dela. Parecia um passarinho assustado, os ombros para dentro, as mãos tremendo, o olhar fugindo do meu. A barriga já estava evidente por baixo do vestido. Júlia, esse é o Carlos Mendonça. O padre fez a apresentação. Carlos, essa é a Júlia Silva. Ela mal levantou os olhos. Boa tarde, senhor. Senhor. Como se eu fosse velho demais para ela. E talvez fosse mesmo. Eu tinha 52. Ela devia ter menos da metade da minha idade. Entre, eu disse seco. Padre, o senhor quer ficar para almoço? Não posso, Carlos. Tenho batizado na fazenda do Coronel Abílio à tarde. Mas volto amanhã para fazer a cerimônia, se vocês concordarem. Amanhã? Tão rápido? Quanto antes, melhor. A moça precisa de proteção legal antes que o bebê nasça. Júlia continuava calada, apertando a trouxa contra o peito, olhando para o chão de terra batida do terreiro. Tá bom, concordei. Amanhã então. O padre montou na mula, fez o sinal da cruz no ar e foi embora. Fiquei ali parado, com aquela moça grávida na minha frente, sem saber direito o que fazer ou falar. Vem, eu disse finalmente. Vou te mostrar a casa. Ela me seguiu em silêncio, os passos pequenos, cuidadosos. Entramos pela porta da cozinha. Cheiro de banha velha, fogão a lenha apagado, pia cheia de louça suja que eu não tinha lavado direito. Vi a vergonha no rosto dela quando olhou em volta. Desculpa a bagunça, falei sem muita convicção. Moro sozinho faz tempo. Eu posso limpar, ela sussurrou. Se o senhor deixar. Não precisa me chamar de senhor. Meu nome é Carlos. Ela assentiu, mas não repetiu meu nome. Mostrei o resto da casa. A sala com os móveis velhos, as fotografias de Maria nas paredes, o corredor comprido com 3 quartos. O meu quarto, a cama de casal desfeita, as roupas de Maria no armário, o cheiro dela ainda impregnado nos lençóis, mesmo depois de 3 anos. Você vai dormir ali. Apontei para o quarto do fundo, o menor da casa, onde a gente guardava tralha. Vou limpar para você hoje à tarde. Obrigada. A voz dela era tão baixa que eu mal ouvia. Júlia. Parei no corredor, me virei para ela. Eu preciso que você entenda uma coisa. Esse casamento é só no papel. Eu vou cuidar de você e da criança porque é o certo a fazer. Mas não vou mentir, dizendo que estou feliz com isso. Minha esposa morreu há 3 anos e eu ainda não superei. Então não espera muito de mim. Entendeu? Ela levantou os olhos pela primeira vez. Vi lágrimas ali, presas, tremendo na beira dos cílios. Mas ela não deixou cair. Eu entendo. E eu sinto muito por estar atrapalhando a sua vida. Eu não tinha outro lugar para ir. Meu pai... A voz dela quebrou. Meu pai era tudo para mim. E agora ele se foi. O homem que me engravidou fugiu. E a cidade toda me trata como lixo. Ela estava tremendo. As mãos, os ombros, os lábios. Eu só preciso de um teto e comida até o bebê nascer. Continuou, a voz embargada. Depois eu arrumo um jeito de sair da sua vida. Eu prometo. Eu não vou ser um peso para sempre. Algo apertou no meu peito. Raiva, talvez. Raiva daquele homem que tinha feito aquilo com ela e depois tinha sumido. Raiva da cidade que cuspia numa moça sozinha e grávida. Raiva do mundo que era tão cruel com quem já estava no chão. Você não vai sair daqui depois que o bebê nascer, eu disse, mais firme que pretendia. Quando a gente casar amanhã, você vira minha esposa perante a lei. E eu não sou homem de abandonar esposa, mesmo que esse casamento não seja real. Ela me olhou surpresa. Mas o senhor, o Carlos disse que... Eu sei o que eu disse. E continua valendo. Não vou fingir sentimento que não tenho. Mas também não vou te jogar na rua com um recém-nascido. Você fica aqui. Cuida da casa, cuida do bebê. Eu continuo tocando a fazenda. A gente vive cada um na sua, mas debaixo do mesmo teto. É o acordo.
Ela ficou me olhando por um tempo longo. Depois, assentiu devagar. Obrigada, sussurrou de novo. Para de agradecer. Tá me deixando nervoso. Pela primeira vez, vi um quase sorriso no canto da boca dela. Durou menos de um segundo, mas vi. Passei a tarde limpando o quarto do fundo. Tirei as caixas velhas, as ferramentas enferrujadas, os sacos de ração vazios. Varri, passei pano no chão de cimento. Abri a janela para arejar. Coloquei um colchão velho mais limpo. Arrumei lençóis, um travesseiro. Não era grande coisa, mas era melhor que nada. Quando terminei, fui procurar ela. Estava na cozinha, já tinha lavado toda a louça suja, já tinha limpado o fogão, já tinha varrido o chão. Tinha uma panela no fogo, cheiro de feijão cozinhando com linguiça. Achei os mantimentos na despensa, ela explicou sem me olhar. Fiz comida. Espero que você goste. Sentamos para jantar em silêncio. O feijão estava bom, temperado do jeito certo, com bastante alho e cebola. O arroz estava soltinho. Tinha até farofa com ovo. Tá bom, eu disse. Obrigada. Depois da janta, ela lavou os pratos, guardou tudo, apagou o fogo. Eu fumei um cigarro na varanda, olhando a noite cair. Quando voltei para dentro, ela já tinha se trancado no quarto. Deitei na minha cama, sozinho como sempre, mas dessa vez tinha alguém na casa. Ouvia os passos dela do outro lado da parede. Ouvia ela chorando baixinho, tentando abafar o som no travesseiro. Não fui lá. Não consolei, não era meu papel. Apenas fiquei deitado no escuro, pensando no que tinha feito, pensando em Maria, pensando naquela moça grávida e sozinha chorando no quarto do fundo. Pensando que no dia seguinte eu ia me casar de novo, e que dessa vez não seria por amor, seria por dever. No outro dia, às 3 da tarde, o padre Anselmo voltou. Trouxe o Zé Antônio e a mulher dele, a dona Neuza, para servirem de testemunhas. A cerimônia foi na sala da minha casa, rápida, sem festa, sem flores, sem nada. Júlia estava com o mesmo vestido azul. Eu tinha vestido uma camisa limpa. Só isso. O padre leu os votos. Perguntou se eu aceitava aquela mulher como esposa. Eu disse sim. Perguntou se ela me aceitava como marido. Ela disse sim, a voz quase inaudível. Eu vos declaro marido e mulher. Não teve beijo, não teve abraço. Só assinamos os papéis. Júlia Silva virou Júlia Mendonça. Aquele bebê na barriga dela agora tinha meu sobrenome. E eu tinha uma esposa que era uma estranha. Zé Antônio e dona Neuza foram embora logo depois. O padre ficou mais um pouco, tomou café, deu uns conselhos sobre paciência e fé. Depois foi embora também. Ficamos sozinhos. Marido e mulher no papel. Estranhos na vida real. Vou fazer a janta, ela disse, sem me olhar. Tá bom. Fui para a varanda. Tomei minha pinga. Olhei para o horizonte. A casa não estava mais vazia, mas eu continuava me sentindo sozinho. As primeiras semanas foram estranhas. A gente dividia a casa, mas não dividia a vida. Eu acordava antes do sol, tomava café sozinho, saía para o pasto trabalhar com os peões. Ela ficava na casa, limpando, cozinhando, lavando roupa no tanque do quintal. Quando eu voltava para almoçar, a comida estava pronta na mesa. A gente comia em silêncio, trocando no máximo 2 ou 3 palavras. Depois eu voltava para o trabalho. À noite era a mesma coisa. Janta calada, ela lavando louça, eu indo para a varanda fumar, cada um indo para o seu quarto quando escurecia. Ela não pedia nada, não reclamava de nada. Fazia tudo calada, como se tivesse medo de incomodar, medo de existir dentro daquela casa. Eu também não puxava conversa. O que é que eu ia falar? Não conhecia ela. Não queria conhecer. Tinha feito aquilo por obrigação, não por vontade. Então mantinha distância. Era mais fácil assim. Mas tinha coisas que eu ia notando, querendo ou não. Notava que ela levantava de madrugada para fazer café fresco, do jeito certo, na medida certa. Notava que a casa estava mais limpa do que tinha estado em 3 anos. Notava que as roupas que ela lavava e estendia no varal cheiravam a sabão e sol. Notava que ela tinha colocado flores do mato num copo d'água em cima da mesa da cozinha.
Notava também que ela nunca entrava no meu quarto, nunca mexia nas fotografias de Maria, nunca perguntava sobre ela. Era como se soubesse que aquele território era sagrado. E notava, principalmente, como ela segurava a barriga quando caminhava, como passava a mão por cima devagar, como se conversasse em silêncio com aquele bebê ali dentro. Como às vezes parava no meio de alguma coisa, lavando louça, varrendo o chão, e ficava parada, de olhos fechados, respirando fundo, sentindo a criança mexer. Uma noite, 2 semanas depois do casamento, eu estava na varanda fumando quando ouvi um barulho vindo da cozinha. Vidro quebrando, um grito abafado. Entrei correndo. Júlia estava encostada na pia, segurando o braço. Tinha sangue escorrendo. No chão, cacos de um copo quebrado. Que aconteceu? Desculpa, eu deixei cair. Eu não... Deixa eu ver. Peguei o braço dela com cuidado. O corte era fundo, perto do pulso. Sangue vivo, escorrendo rápido. Senta aqui. Botei ela sentada na cadeira. Peguei um pano limpo. Fiz pressão no corte. Ela estava tremendo. Tá doendo? Um pouco. Você precisa de ponto. Não precisa. Precisa sim. Vou te levar na cidade. Peguei as chaves da caminhonete. Ajudei ela a levantar. Quando a segurei pelo braço para ajudar a andar, senti como ela era pequena, frágil. Senti o bebê mexendo dentro da barriga dela, empurrando contra o vestido. A estrada até a cidade era de terra, cheia de buraco. Cada solavanco fazia ela apertar os olhos de dor. Eu dirigia rápido demais, levantando poeira, mas não podia ir devagar. O sangue estava encharcando o pano. No posto de saúde, a enfermeira limpou o corte, deu 5 pontos, passou o tetano. Júlia não chorou, só ficou olhando para a parede, mordendo o lábio. Na volta, já era noite fechada. Os faróis da caminhonete cortavam o escuro, iluminando o caminho de terra vermelha. Ela estava quieta, olhando pela janela, segurando o braço enfaixado. Desculpa pelo incômodo. Ela disse de repente. Para com isso. Eu só tô dando trabalho desde que cheguei aqui. Você não tá dando trabalho. Você cortou o braço. Acontece. Silêncio. Depois ela falou, baixinho. Obrigada por ter me levado. Obrigada por tudo. Eu não respondi. Não sabia o que dizer. Quando chegamos em casa, já passava das 11. Ela foi direto pro quarto. Eu fiquei na cozinha, limpando o sangue do chão, juntando os cacos de vidro. Aquela noite, demorei para dormir. Ficava pensando na mão dela, tremendo quando eu segurei o braço. Ficava pensando no jeito que ela tinha mordido o lábio quando a agulha entrou na pele. Ficava pensando que ela tinha pedido desculpa por ter se machucado, como se aquilo fosse culpa dela. Como se ela tivesse aprendido a pedir desculpa por existir. Alguns dias depois, de manhã cedo, eu estava no curral ajudando o Zé Antônio a marcar uns bezerros, quando ouvi o barulho de um carro chegando. Virei e vi uma caminhonete Ford branca, encostando no terreiro da casa. Não conhecia o carro. Um homem desceu. Alto, forte, uns 30 anos, camisa social, calça jeans cara, bota de couro, tinha cara de cidade, tinha cara de quem tinha dinheiro, tinha cara de quem estava procurando confusão. Bom dia, ele disse, mas não tinha nada de bom no tom de voz. Tô procurando a Júlia Silva. Senti o sangue esquentar. Quem é o senhor? Maurício Tavares. Noivo dela. Noivo. Ela não tem noivo, eu disse, me aproximando devagar. Ela tem marido. Eu. Ele riu. Um riso cheio de desprezo. Marido? Você? Olhou para mim de cima a baixo. Um velho que ela mal conhece? Isso é casamento de fachada. Todo mundo sabe. O padre meteu a colher onde não devia. O casamento é legal, registrado. E a moça tá sob minha proteção agora. Proteção? Ele deu um passo para frente. Eu vim buscar o que é meu. Aquele bebê é meu filho. Se é seu filho, por que você fugiu quando ela engravidou? Por que deixou ela sozinha, passou fome, passou vergonha? Ele apertou os punhos. Isso não é da sua conta. Eu tive meus motivos, mas agora eu voltei e vou levar ela e a criança comigo. Não vai não. Você não pode me impedir. Eu sou o pai biológico e eu sou o marido legal.
O nome que está na certidão de casamento é o meu. O nome que vai estar na certidão de nascimento da criança é o meu. Você não tem direito nenhum aqui. Ele deu mais um passo. O Zé Antônio e o Dirceu largaram o que estavam fazendo e vieram ficando perto de mim, calados, mas prontos. Escuta aqui, velho, Maurício rosnou. Eu não sei que jogo você está jogando, mas a Júlia é minha mulher. Sempre foi. E ela vai voltar para mim, com meu filho. Ela não quer voltar para você. Você perguntou para ela? Nesse momento, a porta da casa se abriu. Júlia apareceu na varanda. Quando viu Maurício, o rosto dela ficou branco. As pernas bambearam. Ela segurou na coluna da varanda para não cair. Júlia! Maurício gritou. Amor, eu vim te buscar. Vem comigo. Ela não respondeu. Só ficou ali, congelada, os olhos arregalados de medo. Júlia, pelo amor de Deus, fala comigo. Ele avançou em direção à casa. Eu me coloquei na frente dele. Você não vai chegar perto dela. Sai da frente, velho. Não. Ele tentou me empurrar. Eu segurei firme. O Zé Antônio e o Dirceu chegaram dos lados. Patrão quer que o senhor vá embora. Zé Antônio disse, a voz baixa, mas dura. Melhor ir antes que a coisa fique feia. Maurício olhou para mim, depois para os peões, depois para Júlia na varanda. Ela continuava parada, tremendo, as duas mãos na barriga. Isso não acaba aqui, ele cuspiu. Eu vou voltar. E vou levar o que é meu. Voltou para a caminhonete, deu ré violenta, levantou poeira vermelha e saiu em alta velocidade pela estrada. Quando o barulho do motor sumiu, olhei para a varanda. Júlia tinha desabado no chão, de joelhos, chorando. Não era choro baixinho, como eu já tinha ouvido outras vezes. Era choro de desespero, de pavor, de quem tinha visto um fantasma. Subi na varanda, ajoelhei perto dela. Ele foi embora. Não vai te machucar. Ele vai voltar. Ela soluçou. Ele sempre volta. Ele nunca me deixa em paz. Como assim? Ela levantou o rosto. Os olhos vermelhos, inchados, cheios de lágrimas. Ele não é meu noivo, Carlos. Nunca foi. Ele era o capataz da fazenda do meu pai. Ele me perseguia. Me forçava. Meu pai não sabia. Eu tinha medo de contar. Tinha medo que ele fizesse algo pior. Quando eu engravidei, ele disse que ia me matar se eu contasse para alguém que o filho era dele. Disse que ia dizer que eu era uma vagabunda, que tinha ficado com vários homens. Aí meu pai morreu e eu pensei que tinha me livrado dele. Mas ele voltou. O sangue subiu para minha cabeça. Raiva pura. Ele te forçou? Minha voz saiu rouca. Ela assentiu, chorando. Várias vezes. Eu tentei dizer não, eu tentei fugir, mas ele era mais forte. E depois ficava me ameaçando. Dizia que se eu abrisse a boca, ia dizer que eu tinha seduzido ele, que ninguém ia acreditar em mim. Eu tinha vontade de sair correndo atrás daquele desgraçado. Tinha vontade de quebrar a cara dele, de fazer ele pagar por cada lágrima que tinha arrancado dela. Mas ela estava ali, de joelhos, tremendo, precisando de mim. Peguei ela nos braços com cuidado, levantei, levei para dentro de casa. Sentei ela no sofá, peguei um copo d'água. Bebe. Ela bebeu, as mãos tremendo tanto que derramou água no vestido. Ele não vai te levar, eu disse, firme. Você é minha esposa agora, legalmente, e eu não deixo ninguém machucar o que é meu. Ela me olhou com aqueles olhos enormes, ainda cheios de medo. Mas e se ele voltar com a polícia? E se ele disser que o filho é dele? E se... Júlia, peguei a mão dela. Era a primeira vez que eu tocava ela de verdade, além de segurar o braço quando ela se cortou. A mão era pequena, gelada, trêmula. Escuta o que eu vou te falar. Esse homem não vai te tirar daqui. Eu dou minha palavra. E eu nunca quebrei minha palavra na vida. Ela começou a chorar de novo, mas diferente. Choro de alívio, talvez, ou de tanto medo acumulado finalmente saindo para fora. Fiquei ali, segurando a mão dela até ela se acalmar, e pela primeira vez, desde que Maria morreu, senti alguma coisa além de vazio. Senti vontade de proteger, senti vontade de lutar. Senti que aquela moça, com sua barriga grande e seus olhos assustados, tinha virado mais que uma estranha dentro da minha casa.
tinha virado minha responsabilidade, e eu não ia deixar ninguém machucá-la. Ninguém. Depois daquele dia, as coisas mudaram entre a gente. Não foi mudança grande, não foi da noite para o dia, mas mudou. Júlia começou a me olhar nos olhos quando a gente conversava. Começou a sentar comigo na varanda de vez em quando, de noitinha, só para fazer companhia. Não falava muito, mas ficava ali, quieta, olhando o sol descer. E eu comecei a perguntar como ela estava, se a barriga estava pesando muito, se o bebê estava mexendo, coisas simples. Coisas que eu nunca tinha perguntado antes, porque achava que não era problema meu. Mas agora, parecia que era. Zé Antônio e os outros peões tinham visto o que aconteceu com o Maurício. A notícia se espalhou. Na cidade, quando eu ia comprar ração ou vender gado, o povo olhava para mim diferente. Alguns com respeito, outros com curiosidade. Uns poucos com desprezo. Aqueles que achavam que eu era velho demais para ter casado com uma moça nova. Aqueles que acreditavam nas mentiras que o Maurício devia estar espalhando por aí. Eu não ligava para o que o povo falava. Nunca liguei, mas ficava de olho. Ficava atento. Sabia que o Maurício não tinha desistido. Homem daquele tipo não desiste fácil. Homem que força a mulher, que ameaça, que acha que é dono de gente. Esse tipo não aceita perder. Então, eu tomava cuidado. Deixava o rifle carregado perto da porta. Pedia para o Zé Antônio ficar de olho quando eu tinha que sair para a cidade. Trancava a casa de noite. Júlia percebia. Via o medo nos olhos dela toda vez que um carro passava pela estrada. Toda vez que ouvia barulho estranho. Ela não falava, mas eu sabia. Medo é uma coisa que a gente sente no ar. Foi numa quinta-feira, final de fevereiro, que o tempo virou. Tinha chovido a semana inteira. Aquelas chuvas grossas, pesadas, que alagam pasto e deixam a estrada intransitável. A terra ficava vermelha, grudenta, traiçoeira. O riacho que cortava a fazenda tinha subido, correndo rápido, barrento, perigoso. Naquele dia, acordei com um peso no peito. Ar abafado. Céu cor de chumbo, vento parado, passarinho nem cantava. Era aquela calma antes da tempestade grande, aquela que vem com raio, vento e destruição. Vai cair temporal feio hoje, avisei para Júlia no café da manhã. Você fica dentro de casa, não sai nem no quintal. Ela estava com 8 meses e meio de gravidez agora. A barriga enorme, as costas doendo, os pés inchados. Caminhava devagar, segurando a lombar, parando para respirar. Tá perto, a parteira da cidade tinha dito quando foi visitar a gente semana passada. Qualquer hora esse bebê resolve vir. Eu vou ficar aqui perto hoje, falei para Júlia. Vou trabalhar no galpão, perto da casa. Qualquer coisa você me chama. Ela assentiu. Passei a manhã consertando cerca no galpão, mas de olho na casa, de olho no céu. As nuvens ficavam cada vez mais escuras, mais baixas. O vento começou a soprar, primeiro devagar, depois mais forte, chacoalhando as árvores, levantando poeira. Meio-dia, caiu a primeira trovoada. Raio cortando o céu, trovão sacudindo a terra. E aí veio a chuva. Não era chuva, era dilúvio. Água descendo grossa, batendo no telhado de zinco do galpão, fazendo um barulho ensurdecedor. Não dava para ver 3 metros na frente. Larguei a ferramenta, corri para casa encharcado em segundos. Júlia estava na cozinha, pálida, com as 2 mãos na barriga. Tá tudo bem? Tá doendo um pouco, ela disse. Mas acho que é normal. A parteira disse que dor nas costas é normal no final. Se piorar, você me avisa. Fiquei na sala, olhando pela janela. A chuva não parava. Caía violenta, transformando o terreiro num lago vermelho. O vento arrancava a telha, quebrava galho, jogava tudo para o alto. E então, no meio daquela tempestade toda, vi os faróis. Um carro vindo pela estrada. Devagar. Perigoso. A estrada estava alagada, cheia de buraco, mas o carro vinha. Caminhonete Ford branca. Maurício. Meu sangue gelou. Peguei o rifle. Júlia, vai pro quarto. Tranca a porta. Não sai de lá. Ela viu minha cara. Viu o rifle. Entendeu.
Ele voltou. Vai pro quarto. Agora. Ela obedeceu, as mãos tremendo, o rosto branco. Ouvi a porta do quarto se fechando, a chave virando. A caminhonete parou no terreiro, no meio da chuva. Maurício desceu. Tava encharcado, a camisa grudada no corpo, o cabelo pingando, mas vinha andando firme em direção à casa. Abri a porta antes dele bater. Apontei o rifle para ele. Dá meia volta e vai embora. Ele parou, olhou para a arma, sorriu. Aquele sorriso torto, cheio de raiva. Você não vai atirar em mim, velho. Não me testa. Eu só quero conversar com a Júlia. Ela não quer conversar com você. Ela não decide nada. O filho é meu. Eu tenho direito. Você não tem direito nenhum. Você forçou ela. Você ameaçou ela. Você é um estuprador. A palavra ficou pendurada no ar, pesada, verdadeira. O sorriso dele sumiu. Cuidado com o que você fala, velho. Cuidado com as acusações que você faz. Eu tenho advogado, eu tenho dinheiro, eu posso te processar, posso te destruir. Pode tentar, mas antes você vai ter que passar por cima do meu cadáver para chegar nela. O trovão explodiu em cima da gente. A chuva caía torrencial, batendo no telhado, na terra, enchendo o mundo de barulho. Maurício deu um passo para frente. Eu destravei o rifle. O clique soou alto, claro. Próximo passo que você der, eu atiro. E nessa tempestade, no meio do nada, vai demorar dias para acharem teu corpo. Vai ser acidente, invasor de propriedade, legítima defesa. Ele me olhou com ódio, ódio puro, violento. Ela vai voltar para mim, ele rosnou. Ela sabe que é minha, ela sempre soube. Ela não é de ninguém, ela é livre. E escolheu ficar aqui, comigo. Porque você enganou ela, porque você aproveitou que ela estava fraca. Não, porque aqui ela está segura, segura de você. Ele cerrou os punhos. Pensei que ia avançar, pensei que ia ter que atirar de verdade. Mas aí, de dentro da casa, veio um grito. Júlia! Grito de dor. Larguei o rifle, corri para dentro. Ela estava no chão do quarto, segurando a barriga, o rosto contorcido, gemendo. O que foi? O que está acontecendo? Dói, dói muito. Carlos, eu acho que o bebê está vindo. Não, não agora. Não no meio dessa tempestade. Não com aquele desgraçado lá fora. Ajoelhei perto dela, segurei a mão. Respira, olha para mim. Respira fundo. Ela tentou, mas veio outra contração. Forte. O corpo dela enrijeceu. As unhas cravaram na minha mão. O grito saiu rasgado. Eu preciso te levar para o hospital. Não dá tempo. A estrada, a chuva. Ela tinha razão. A estrada estava alagada. Perigosa demais. Podia capotar. Podia atolar. E o hospital ficava a 40 quilômetros. Então eu vou buscar a parteira. A ponte deve ter caído com a chuva. Você não consegue atravessar o riacho. Merda! Ouvi barulho na sala. Virei rápido. Maurício tinha entrado. Tava parado na porta do quarto, molhado, olhando para Júlia no chão. Sai daqui! Rosnei. Mas ele não estava olhando para mim. Estava olhando para ela. E pela primeira vez vi algo diferente no rosto dele. Não era raiva, não era desejo, era medo. Medo de verdade. Ela tá mal? A voz dele saiu estranha, quase fraca. Não é problema seu. Sai daqui antes que eu te jogue para fora. Júlia gemeu de novo. Outra contração, mais forte. Ela precisa de médico, Maurício disse. Precisa de hospital. Você acha que eu não sei? Mas a estrada tá intransitável. A ponte caiu. Eu conheço outro caminho. Pela fazenda do Coronel Abílio. É mais longo, mas a ponte de lá é de concreto, aguenta a chuva. Olhei para ele, desconfiado. Por que você está me ajudando? Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois, porque se ela morrer, se o bebê morrer... A voz dele falhou. Eu nunca vou me perdoar. Não era amor, não era redenção, era culpa. Era o peso de tudo que ele tinha feito. Mas naquele momento, eu não podia me dar ao luxo de recusar ajuda. Tá bom, você vai na frente. Eu vou atrás, com ela na minha caminhonete. Se você tentar alguma coisa, eu te mato. Entendeu? Ele assentiu. Peguei Júlia nos braços com cuidado. Ela estava tremendo, suando, gemendo baixinho.
Envolvi ela num cobertor, carreguei até a caminhonete, deitei ela no banco de trás o melhor que pude. A chuva continuava caindo forte. O mundo era só água, lama, raio e trovão. Maurício entrou na Ford dele. Ligou, acendeu os faróis. Eu entrei na minha caminhonete. Liguei, segui ele. A viagem foi o inferno. Estrada de terra virando rio, barro até o eixo, a caminhonete patinando, derrapando, quase capotando em curva, Júlia gemendo no banco de trás, cada buraco que a gente passava arrancando um grito dela. Aguenta, Júlia, aguenta mais um pouco. Dói, dói demais. Eu sei, mas a gente já tá quase lá. Mentira, a gente não tava nem na metade do caminho, mas eu precisava que ela acreditasse. Precisava que ela aguentasse, porque se ela desistisse ali, se ela fechasse os olhos e se entregasse, eu não ia suportar. Não de novo, não depois de perder Maria. Júlia, escuta, escuta minha voz. Falei alto, por cima do barulho da chuva e do motor. Você é forte, você aguentou tanta coisa. Aguentou o Maurício, aguentou perder teu pai. Aguentou a cidade te cuspindo, você vai aguentar isso também. Vai trazer esse bebê pro mundo e eu vou estar do teu lado. Eu prometo. Ela abriu os olhos, me olhou pelo retrovisor. Por quê? A voz dela saiu fraca. Por que você está fazendo isso por mim? Não tinha resposta fácil. Não tinha resposta que fizesse sentido. Só tinha a verdade. Porque você me fez lembrar que eu ainda tô vivo. Chegamos no hospital 2 horas depois. 2 horas de inferno, de chuva, de lama, de gritos de dor. Quando estacionei na porta da emergência, Júlia mal estava consciente. Enfermeiros vieram correndo com maca, levaram ela para dentro, desapareceram pelos corredores brancos e frios. Fiquei parado na chuva, encharcado, tremendo. Não de frio, de medo. Maurício estava ali perto, encostado na caminhonete dele, também encharcado. A gente não falou nada. Não tinha nada para falar. Entramos no hospital. Sentamos em cadeiras de plástico da sala de espera. Esperamos. O relógio da parede marcava 10 da noite e lá fora a tempestade continuava rugindo. 3 horas esperando. 3 horas sentado naquela cadeira de plástico duro, ouvindo o barulho dos passos apressados no corredor, o bip das máquinas, o choro de outras crianças no pronto-socorro. 3 horas olhando para a porta que levava ao centro obstétrico, esperando alguém sair e me dizer alguma coisa. Maurício tinha ido embora depois de 1 hora. Levantou da cadeira sem falar nada, olhou para a porta uma última vez e saiu. Ouvi o motor da Ford ligando lá fora, o barulho sumindo na chuva. Não ia ver ele de novo. Sabia disso. Ele tinha ajudado a trazer Júlia até aqui e talvez isso fosse a única coisa boa que ele tinha feito por ela na vida inteira. Mas ele sabia, e eu sabia, que não tinha lugar para ele nessa história. Não mais. O bebê que estava nascendo ali dentro não era filho dele. Era meu, não pelo sangue, mas por escolha. 00:15, a porta se abriu. Um médico jovem, de jaleco branco manchado de sangue, máscara pendurada no pescoço, cara cansada. Família de Júlia Mendonça. Levantei tão rápido que a cadeira quase caiu. Sou eu, sou o marido. Como ela tá? O médico respirou fundo. O bebê nasceu. É uma menina. Saudável. 3,2 kg. O alívio me acertou como um soco. Uma menina. Viva. Saudável. Mas o médico não estava sorrindo. E a Júlia? A voz saiu rouca. Ela perdeu muito sangue. Tivemos complicações no parto. Fizemos transfusão. Conseguimos estabilizar, mas ela tá fraca. Muito fraca. As próximas horas são críticas. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Ela vai morrer? Não sei responder isso. Ela tá lutando. Mas o corpo dela passou por muito trauma. A gente fez tudo o que podia. Agora é com ela. E com Deus. Fechei os olhos. O corredor girou. Não de novo. Não de novo. Não depois de Maria. Não depois de eu ter começado a sentir alguma coisa de novo. Eu posso ver ela? Ela tá na UTI, sedada. Mas você pode ver a bebê. Tá no berçário. Eu quero ver a Júlia. Senhor, ela não tá consciente. Não vai...
Eu preciso ver minha esposa. O médico olhou para mim, viu alguma coisa no meu rosto. Desespero, talvez, ou determinação. E assentiu. 5 minutos. Só isso. Me levou pelos corredores brancos, frios, que cheiravam a desinfetante. Passamos por portas, por enfermeiras, por máquinas bipando, chegamos na UTI. Júlia estava numa cama cercada de aparelhos, tubos no braço, máscara de oxigênio no rosto, a pele pálida, quase transparente, os cabelos grudados na testa de suor. Parecia tão pequena naquela cama, tão frágil. Me aproximei, peguei a mão dela, estava gelada. Júlia, minha voz saiu quebrada. Eu tô aqui, você não tá sozinha. Ela não respondeu, nem se mexeu. A bebê nasceu. É uma menina, linda, saudável. As lágrimas desceram sem eu conseguir segurar. Ela precisa de você, Júlia. Eu preciso de você. Então você não pode desistir agora. Você ouviu? Não pode. Apertei a mão dela. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Você aguentou tanta coisa. Aguentou sozinha. Mas agora você não tá sozinha. Eu tô aqui e vou ficar. Então você luta. Você volta. Pra mim. Pra ela. O monitor apitou. A enfermeira tocou no meu ombro. Senhor, o senhor precisa sair. Mais 1 minuto. Senhor, por favor. Ela hesitou. Depois assentiu. Me abaixei, coloquei a testa encostada na mão de Júlia. Quando a Maria morreu, eu jurei que nunca mais ia me importar com ninguém. Jurei que ia viver sozinho até o dia que eu morresse também. Mas aí, você chegou. Grávida, assustada, sem ter para onde ir. E eu te dei abrigo porque era o certo a fazer. Só isso. Respirei fundo. Mas você mudou alguma coisa dentro de mim, Júlia. Você me fez lembrar como é cuidar de alguém, como é se importar, como é querer proteger. E agora eu não consigo mais imaginar aquela casa sem você. Não consigo imaginar minha vida sem você. Beijei a mão dela. Então volta. Por favor, volta. Passei a noite no hospital. Não dormi. Não comi. Só ficava andando pelos corredores, esperando notícias. A cada hora ia até a UTI, olhava ela de longe através do vidro. Os monitores continuavam bipando. Ela continuava imóvel. De madrugada, uma enfermeira me levou ao berçário. O senhor precisa conhecer sua filha, ela disse gentil. Filha. A palavra me acertou estranho. Bom, assustador. Ela me levou até um berço pequeno, com um cobertor rosa. Dentro, enroladinha, uma coisinha minúscula. Cabelo preto, pele rosada, olhos fechados. As mãozinhas cerradas em punhos pequeninos. Quer pegar? Nunca tinha pegado um bebê tão pequeno. Tinha medo de quebrar, mas estendi os braços. A enfermeira colocou a menina nos meus braços com cuidado. Era tão leve, quente, viva. Ela abriu os olhos, escuros, enormes, e me olhou. Não sei se bebê de um dia enxerga direito, mas pareceu que ela estava me vendo, me conhecendo. Oi, sussurrei. Eu sou o Carlos. Não disse, eu sou seu pai. Não ainda. Não tinha certeza se tinha direito. Mas ela agarrou meu dedo com a mãozinha. Agarrou forte, e alguma coisa dentro de mim quebrou. Chorei ali mesmo, no meio do berçário, segurando aquela criança que não tinha meu sangue, mas que era minha. Era minha porque eu tinha escolhido, porque eu tinha lutado por ela, porque eu ia proteger ela pro resto da vida. Sua mãe vai ficar boa, falei baixinho. Eu prometo, ela vai ficar boa, e você vai crescer com ela. E comigo. A gente vai ser uma família, de verdade. A bebê bocejou. Fechou os olhinhos de novo. Dormiu nos meus braços. Fiquei ali, segurando ela até o sol nascer. Júlia acordou 3 dias depois. 3 dias que pareceram 3 anos. 3 dias de vigília, de reza, de medo. Mas ela acordou. Abriu os olhos devagar, confusa, tentando entender onde estava. A enfermeira chamou o médico. Eu entrei correndo na UTI. Júlia! Ela virou a cabeça. Me viu. Os olhos encheram de lágrimas. Carlos! A voz saiu fraca, rouca. O bebê? Tá bem, tá linda, saudável. Uma menina. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Graças a Deus. Você passou mal. Perdeu muito sangue. Mas você lutou. Você voltou. Ela abriu os olhos de novo. Me olhou direito. Você ficou aqui? Todo o tempo. Por quê?
Porque eu te prometi que ia ficar do teu lado. Ela chorou mais. Estendi a mão, segurei a dela. Não estava mais gelada, estava morna, viva. Eu quero ver ela, Júlia sussurrou. Amanhã, quando você estiver mais forte. O médico disse que você precisa descansar. Ela tem nome? Eu não tinha pensado nisso. Não ainda. Queria esperar você escolher. Júlia ficou em silêncio por um tempo. Depois, Maria. Quero chamar ela de Maria. Meu peito apertou. Olhei para ela surpreso. Mas é o nome da sua primeira esposa. Eu sei. Júlia apertou minha mão. Eu sei que você ainda ama ela. Eu sei que você sempre vai amar ela. E tudo bem. Eu não quero tomar o lugar dela. Eu só quero honrar a memória dela. Porque se não fosse por ela, você não seria o homem que você é. O homem que me salvou. Não consegui falar, só conseguia sentir. Maria. A bebê ia se chamar Maria. 2 semanas depois, trouxe as duas para casa. Júlia ainda estava fraca, mas melhorando. A pequena Maria dormia no colo dela, enroladinha numa manta amarela que Dona Neuza tinha tricotado. Quando a caminhonete parou no terreiro, Júlia olhou para casa. A casa grande, com a varanda de madeira, o telhado vermelho, as janelas abertas. É estranho, ela disse baixinho. O quê? Eu vim para cá achando que era um castigo, achando que ia viver num casamento vazio, numa casa que não era minha, com um homem que não me queria, achando que ia passar o resto da vida pagando por erros que nem eram meus. Ela me olhou. Mas agora parece o único lugar no mundo onde eu quero estar. Desci da caminhonete, dei a volta, abri a porta dela. Segurei a pequena Maria enquanto Júlia descia com cuidado. Entramos juntos. A casa cheirava a café fresco. Dona Neuza tinha vindo pela manhã, tinha limpado tudo, tinha deixado comida pronta, tinha colocado flores frescas na mesa da cozinha, tinha arrumado o quartinho que a gente ia usar de berço, com um bercinho emprestado, cortininhas brancas, um móbile de madeira. Júlia ficou parada na sala olhando em volta. As fotografias de Maria, a minha Maria, a primeira, continuavam nas paredes. Eu não tinha tirado, nunca ia tirar. Mas agora tinha espaço para novas fotografias também, para nova vida. Vem, falei, você precisa descansar. Levei ela para o quarto que tinha sido dela, mas agora não era mais. Agora era nosso. Tinha mudado a cama, tinha colocado lençóis novos, tinha tirado as tralhas, tinha feito virar um lugar de verdade. Júlia deitou na cama, cansada. Coloquei a pequena Maria no berço ao lado. Descansa, eu fico de olho nela. Carlos, sim? Obrigada. Por tudo. Por ter me dado uma chance. Por ter lutado por mim. Por... A voz dela falhou. Por ter me ensinado que eu mereço ser cuidada. Me sentei na beirada da cama. Peguei a mão dela. Você me ensinou alguma coisa também. O quê? Que o coração não morre de verdade. Só adormece. E que às vezes, quando a gente menos espera, alguém chega e acorda ele de novo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Você acha que a gente vai conseguir? Ser uma família de verdade? Já somos uma família de verdade. E era verdade. Aquela moça que tinha chegado grávida, assustada, achando que tinha caído num castigo, tinha se tornado minha esposa de verdade. Não porque a lei dizia, mas porque meu coração tinha escolhido. Aquele bebê que não tinha meu sangue tinha se tornado minha filha. Porque amor não é sobre sangue, é sobre escolha, é sobre ficar, é sobre proteger. E aquela casa que tinha ficado vazia por 3 anos, que tinha ficado cheia só de silêncio e fantasmas, tinha voltado a ser um lar. 6 meses depois, numa tarde de agosto, eu estava sentado na varanda. O sol descendo, tingindo tudo de laranja. O gado pastando lá longe, os passarinhos voltando para o ninho. Júlia estava do meu lado, com a pequena Maria no colo. A bebê tinha engordado, tinha crescido, sorria agora, dava risadinha quando a gente fazia careta. Olha, Júlia disse, ela está tentando pegar o dedo do pé. Vi a pequena Maria se contorcendo, esticando a mãozinha para o próprio pé, concentrada, séria. Quando conseguiu agarrar, deu um gritinho de alegria.
Ri. Júlia me olhou. Você tá rindo. Tô. Faz tempo que eu não via você rir. Percebi que era verdade. Fazia tempo mesmo. Anos, talvez. Mas agora eu ria. Agora eu acordava de manhã e a casa não estava vazia. Agora eu tomava café com Júlia, conversava sobre o dia, planejava o futuro. Agora eu voltava do trabalho e tinha uma bebê me esperando, tinha uma esposa me esperando, tinha barulho de vida dentro daquela casa. Sabe o que eu estava pensando? Júlia disse. O quê? Que às vezes Deus coloca a gente em lugares que parecem castigos, mas na verdade são bênçãos disfarçadas. Olhei para ela, para o rosto dela iluminado pelo sol poente, para os olhos dela cheios de paz, para a pequena Maria no colo dela, toda gordinha e saudável. É verdade, concordei. Eu vim para cá achando que tinha perdido tudo. Meu pai, minha dignidade, meu futuro. Mas ganhei uma família, ganhei um lar, ganhei... Ela hesitou. Ganhei você. Segurei a mão dela. Eu também ganhei vocês duas, ganhei uma razão para continuar. Você me ama? Ela perguntou baixinho. Era a primeira vez que ela perguntava. Fiquei em silêncio pensando na resposta certa. Eu amei a Maria por 20 anos, falei devagar, e vou amar ela pelo resto da vida. Ela foi minha primeira esposa, minha primeira família, e nada vai mudar isso. Vi a tristeza nos olhos de Júlia, mas... Continuei. Isso não significa que não tenho espaço para te amar também. De um jeito diferente, talvez, mas verdadeiro. Apertei a mão dela. Você me ensinou que o coração não precisa escolher entre passado e futuro. Pode honrar os dois, pode amar os dois. As lágrimas desceram pelo rosto dela. Eu te amo, Carlos. Eu sei que não era para ser assim. Eu sei que esse casamento começou como obrigação, mas em algum momento... virou real para mim, virou verdade, para mim também. Puxei ela para perto, cuidadoso com a bebê no colo dela. Beijei a testa dela. A pequena Maria deu outra risadinha. E naquele momento, sentado na varanda, com minha esposa do meu lado e minha filha no colo dela, com o sol descendo e os passarinhos cantando, eu percebi uma coisa. Na roça, o silêncio não gritava mais. Agora tinha risada, tinha conversa, tinha vida, e aquele casamento que era para ser um castigo tinha virado a história de amor mais bela daquela fazenda. Fim. Mensagem do narrador. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo. E se essa história tocou teu coração de alguma forma, compartilha com alguém que precisa lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Que amor não é só sobre paixão, é sobre escolha, é sobre ficar, é sobre cuidar. E que às vezes as bênçãos da vida vêm disfarçadas de coisas que a gente acha que são castigos. Valeu por ter lido até o final. Deus abençoe vocês.